Olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Hoje nós vamos falar sobre o tema sofrimento. Como parar de sofrer? Esse tema ele é bastante recorrente, tanto nas palestras como nos comentários aqui nas redes sociais, quando eu faço uma postagem lá no Instagram. Inclusive, nosso Instagram ele é cheio de conteúdo. Todos os dias, né, pelo menos ali de segunda a sexta, nós temos conteúdos lá no Instagram, com postagens reflexivas e bem legais. E nessas postagens sempre tem alguém que pergunta sobre essa questão do sofrimento. É possível parar de sofrer? Inclusive, muitos lugares aí prometem que vão te ajudar a parar de sofrer. Mas nesse vídeo de hoje eu quero te dar uma nova perspectiva sobre o sofrimento, que eu tenho certeza que se você entender, se essa ficha cair, com certeza você vai sofrer menos, vai passar por essa experiência temporariamente humana com mais alegria e compreendendo melhor todas as situações positivas e negativas que existem nessa nossa experiência humana e temporária e passageira. Primeiro, o que é sofrimento? A definição para o que é sofrer é muito complicada, porque o que para um pode parecer sofrimento, para o outro pode não parecer algo tão grande assim, né? Entendeu como é complicado você dar uma definição para o sofrimento? Mas o sofrimento é algo que te faz se sentir mal, faz você se sentir sem poder nenhum, impotente, inútil. É uma sensação nada boa, né? Mas a definição em si, ela pode ser relativa, porque a nossa percepção é que determina o nosso grau de sofrimento com algo que nos acontece, nos aconteceu, a forma como a gente reage. Tem uma lei, eu sempre falo que todas as 7 leis herméticas, elas são a resposta para todas as questões da vida. Não tem uma única pergunta que não seja bem respondida por uma das 7 leis herméticas. E a lei hermética que mais explica melhor essa questão do sofrimento, eu acredito que seja, na verdade, 2 leis, né? A lei da causa e efeito, ou lei das causalidades, e a lei das polaridades. Mas aí eu não vou, neste vídeo, entrar na explicação de cada uma dessas leis, porque a explicação delas a explicação é bem complexa e bem profunda, e eu precisaria de mais de 1 hora de tempo, mais de 1 hora de aula para explicar cada uma delas, né? No meu curso Kybalion na Prática, cada lei tem em torno de 1 hora de vídeo aula no quadro explicando, e ainda assim muitos alunos continuam com dúvidas que são respondidas depois em lives exclusivas com os alunos. Então eu uso as lives para aprofundar um pouco mais os assuntos. Então não tem como eu falar dessas leis. Mas basicamente, dando uma pincelada, a lei das polaridades diz que tudo tem 2 polos, né? O positivo e o negativo, a luz e as trevas, o amor e o ódio, tudo tem 2 lados. E essa é uma lei que governa o nosso universo aqui. Então, a nossa experiência temporariamente humana aqui nessa Terra, nesse plano de existência, é dual. A mente da maioria das pessoas é dualista, né? O dualista é 8 ou é 80, é bem e é mal, e é certo e é errado. Então, existe o que no meio dessas 2 coisas? O julgamento. Então, o julgamento, ele pertence a uma mente dual, uma mente dualista. Então, a partir do julgamento, nasce o sofrimento. Porque você julga uma situação que aconteceu, um fato que aconteceu com você de uma forma positiva, você diz que aquele fato foi bom, que aquele acontecimento foi legal, contribuiu para a sua vida e te trouxe alegria e felicidade e satisfação. Agora, por que você julga um acontecimento que você diz, esse foi
ruim, foi de polaridade negativa, não me serve, só me fez sofrer, eu não merecia isso, e você começa a julgar ele por uma perspectiva dual, dualista. Mas o grande desafio do mago, digamos assim, das próprias emoções, é justamente entrar em equilíbrio emocional entre essas polaridades. Então, a mente de um verdadeiro alquimista das próprias emoções não é uma mente dual, é uma mente que não vive sob o peso do julgamento, né? Então, quando você vê que você diminui o julgamento entre certo e errado, bom e mal, você diminui o seu sofrimento. Quando você também foca em que tudo acontece para um bem maior, para fazer você crescer, para fazer você expandir, e você entende, porque essa é a proposta da lei das polaridades, você entende que até o mal existe para, em favor do bem. Até o mal existe para fazer o bem crescer. E é difícil a gente explicar aqui com poucas palavras o porquê. Porque no momento em que a gente está sentindo a dor, a gente não consegue ver nenhum amor, nenhuma utilidade para aquele sofrimento. Porque a dor, ela é tão intensa que nos cega. A gente não consegue tirar nada de positivo daquela coisa negativa que está acontecendo com a gente ou com uma outra pessoa fora de nós. E aí entra uma outra lei que eu falei, a lei das causalidades. A lei das causalidades, ela fala que tudo existe, para todo efeito existe uma causa e para toda causa existe um efeito. Novamente, a lei das causalidades é uma lei que está regendo também, uma das 7 leis que está regendo esse nosso mundo físico aqui, a nossa experiência temporariamente humana. Então, tudo que nós fazemos, pensamos, as nossas ações, até os nossos padrões de pensamentos, eles têm um efeito. Então, tudo tem um efeito e tudo tem uma causa. Então, nada fica, digamos assim, impune no universo. Tudo gera um resultado, um efeito. Aí entra as causalidades. Causalidades são acontecimentos que geraram o efeito que você está observando hoje, que hoje você observa como um sofrimento. Mas você não conhece todas as causalidades que trouxeram aquele efeito à tona. Aí você está olhando ele ali, ele está existindo, você está vivenciando e você não está gostando. Mas existem causalidades externas e internas. Causalidades externas é, por exemplo, o local em que você nasceu, o país em que você mora, a família em que você vive, o que o seu pai, a sua mãe fez antes de você nascer ou quando você era criança. São causalidades que estão fora de você. O que os seus antepassados decidiram, porque os seus antepassados vieram e aí você nasceu no Brasil ou foram para a Alemanha, você foi nascer na Alemanha e de repente sua mãe foi para em algum outro, entendeu? Coisas que estão fora de você, são causalidades externas. De fato, as causalidades externas, elas têm certa influência sobre os nossos resultados, só que existem as causalidades internas, que é a forma como você escolhe interpretar, receber e assimilar as causalidades externas. Aí entra aquela situação, aquele exemplo, que devido ao sucesso do filme Coringa, muitas pessoas começaram a refletir sobre como a mente cria a realidade, sobre a forma que a gente lida com os nossos traumas. Você vê ali, que o Arthur, ele teve muitos traumas de infância, uma vida traumática, que por causa disso, ele se transformou no vilão Coringa. Mas o Bruce Wayne, também teve um trauma muito grande de infância, que foi presenciar o assassinato dos pais. Um choque muito grande para um garoto que vivia, que tinha tudo, que tinha o amor dos pais e de repente, com todo esse amor, ele vai de uma polaridade extremamente positiva a uma extremamente dolorosa, negativa, um trauma terrível de ver seus pais assassinados. Mas ele, por causa dessa causalidade que aconteceu com ele decidiu se transformar no Batman. Então, assim,
duas pessoas que viveram traumas de infância e que tiveram destinos diferentes, né? Um disse, eu sou Coringa por causa do que me aconteceu, e o outro diz, eu sou o Batman por causa do que me aconteceu. Entende a diferença? Então, a causalidade interna, ela é superior à causalidade externa. Então, como você decide receber a informação que está sendo passada para você de sofrimento, determina qual vai ser o efeito na sua vida, se você vai virar o Batman ou o Coringa, né? Então, muitas pessoas dizem assim, não, mas eu sou vítima de um sistema que fez isso. É verdade, tem muita coisa que acontece que é negativa, mas a gente tem que ser o nosso próprio herói e dizer, eu determino que eu não vou deixar que o sistema, que as causalidades externas, que a maldade dos outros me transforme naquilo que eles são. Então, eu assumo a responsabilidade pela causalidade interna e crio um novo efeito para a minha vida. E é novamente uma história de exemplo, né? De dois irmãos gêmeos que cresceram com um pai alcoólatra que batia neles, batia na mãe, era um pai abusivo, tóxico. E um dos gêmeos cresceu e virou igual o pai, alcoólatra, que batia em mulheres e era uma pessoa totalmente fracassada na vida. E o outro se transformou em alguém bem-sucedido, né? Alguém que tem uma família maravilhosa, se transformou num pai que o pai nunca foi. Entende? E os dois, ao serem perguntados, por que você virou alcoólatra e você está nessa fossa? Ele disse, eu não podia ser outra coisa, porque foi isso que meu pai me deu de exemplo, então eu assumi o exemplo dele. E o outro, que se transformou num bom homem, bem-sucedido, num excelente pai, num excelente marido, disse, eu não poderia ter sido de outra forma, porque o exemplo que meu pai me deu era ruim, e eu decidi que eu não seria igual ao meu pai, que eu seria melhor, que eu seria o pai que ele nunca foi. Olha só a diferença de perspectiva. Então aí vem a questão do julgamento. Como você escolhe julgar o que te acontece é determinante para os resultados que você vai ter na sua vida. Então, a lei das causalidades, ela fala um pouco disso e fala também, um exemplo que eu gosto muito, que, na verdade, esse exemplo foi criado por mim para ilustrar a lei das causalidades, é o exemplo do bordado, né? Por exemplo, essa almofada aqui, ela é bordada, né? Quando você vê o bordado por fora, você vê tá tudo, né, ali por cima, você entende. Aquele bordado antigo feito à mão, você entende o desenho, você entende as cores, você entende o porquê cada fio foi tecido naquela ordem, né, naquela simetria ali para criar uma coisa que tem sentido. Só que se eu olhar o bordado por trás, pela parte de trás, eu não vou ver sentido nenhum naquilo. Eu vou olhar e eu vou dizer um monte de fio entrelaçado sem sentido nenhum, eu não estou entendendo que formato que esses fios estão dando. Então, nós aqui que estamos ainda nessa experiência temporariamente humana, vivendo nesse mundo dual, onde existe o contraste, onde existem essas leis, a gente olha o bordado da parte de baixo e não entende nada. Diz, meu Deus, olha só quanta injustiça. Para que isso aconteceu? Não merecia, não pode, tal e tal. Não faz sentido nenhum. Mas confia que o teu eu superior, a fonte criadora, o gerente universal, Deus, a consciência que criou tudo, que mantém tudo em seu lugar, entende e sabe todas as causalidades. Então, nós não conhecemos todas as causalidades, porque tem causalidades que dependem da gente e tem causalidades que dependem dos outros. Entendeu? Então, tem causalidades, você não sabe, quando você vê uma situação, você é testemunha de um evento, você diz que é absurdo, porque ele está fazendo isso com ela, você não sabe as causalidades que envolveram a vida daquele homem, a vida daquela mulher, a vida daquela criança, a vida das pessoas envolvidas. Você não entende as causalidades, você não tem como saber, porque a nossa consciência ainda é limitada, vivendo essa experiência temporariamente humana. Mas quando vier o entendimento, tudo vai fazer sentido.
Então, essa é a lei das causalidades e a lei das polaridades que nos ajudam a entender melhor como as coisas funcionam. Só que eu não posso controlar as coisas que acontecem fora de mim, mas eu posso, e eu devo, e eu tenho a minha autorresponsabilidade de controlar como eu escolho receber cada uma dessas coisas que acontecem fora de mim. Eu escolho receber e acolher com sabedoria, fazendo que aquilo me faça crescer, ou eu escolho receber com raiva, com ira, com mágoa, me transformando naquilo que eu estou julgando como sendo negativo. Então, eu me transformo numa pessoa negativa porque algo negativo, aparentemente negativo, aconteceu. Eu não estou dizendo que isso justifique as coisas horrendas que acontecem no mundo. Justifique no sentido de que tornem elas certas, né, boas, agradáveis, mas que elas têm uma função. Eu assisti recentemente, né, assisti novamente porque eu já havia assistido alguns anos atrás, só que com outros olhos, agora eu assisti com outros olhos, aquele filme A Cabana. E tem uma parte lá, e esse filme ele é lindo quando você entende pelos olhos exatamente dessas leis, né? Você entende o eu sou, tanto que quando ele chega lá na casa e ele pergunta, quem é você? O que é que Deus fala para ele? Deus fala, eu sou. Aí os outros, né, que são as três partes da divindade, cada um fala, eu sou, eu sou, eu sou. Todos falam, eu sou. Então, assim, ele nem usa a palavra Deus ali. Tem muito simbolismo. E tem uma cena, já falando para quem não assistiu, que tem spoiler, tá? Para não ficarem com raiva de mim. Mas isso não tira a beleza do filme e as lições que você pode colher dele. Mas é uma ilustração. Tem uma parte que o rapaz está com a pessoa que representa o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus. E aí eles estão no jardim. E aí ela fala assim, cuidado, não pegue nessa raiz, ela é venenosa. E é uma raiz que tem vários espinhos. Aí ele diz, para que está aqui se é venenosa? Por que ela está no jardim de Deus se ela é venenosa? Arranca, joga fora. Aí Deus, né, o Espírito de Deus, né, que é representado por aquela pessoa que está com ele, diz assim, quer dizer que você acha que o veneno é algo ruim? Aí ele disse, o veneno é algo ruim. Aí Deus responde para ele, não é não. Você sabia que o veneno dessa raiz, junto com o néctar dessa flor aqui, cria um remédio? Gente, veneno de cobra. Para criar, o que veneno de cobra cria, gente? Vacina. Entendeu? Então, naquele momento eu vi a lei das polaridades. Tá cheio, eu vi várias leis herméticas nesse filme A Cabana. Várias. Ali falando, lei das polaridades, lei da causa e efeito, enfim, várias leis herméticas nesse filme. E nessa cena eu vi a lei das polaridades. Aí eu fiquei sorrindo, eu fiquei, nossa, que ilustração legal o autor do livro, né, do filme, deu ali para a lei das polaridades, entendeu? Então você decide se o veneno vai te matar ou se ele vai criar uma vacina para você, vai te deixar vacinado para as próximas situações que acontecerem. Eu sei que o vídeo está ficando um pouquinho longo, mas eu queria muito contar para vocês, porque eu sei que vocês gostam quando eu conto as minhas experiências, né? E tem uma experiência que eu tive, na verdade várias, que foi na minha adolescência, quando eu tinha 18 anos, que eu decidi que eu queria ir, né, ser missionária da igreja, eu queria ir fazer eu fui para um internato que era um Instituto Bíblico Interno, então onde a gente ficava internado por 9 meses, num local ali que a energia elétrica era no motor, do gerador, e às vezes a gente tinha que se banhar no rio, porque não tinha água que subisse para bomba, né, para caixa d'água. Enfim, era um local assim no interior do Pará, ali no meio dos ribeirinhos. Era um local bem remoto. E por que eu conto essa história? Porque o meu filho, quando eu vou botar ele para dormir, eu sempre conto alguma aventura que eu tive nesse instituto aí, nesse internato onde eu fiquei por 9 meses quando eu tinha 18 anos.
E ele ri muito da história e a gente ri juntos. E ele diz: mãe, eu tenho tanto orgulho de você, você foi muito forte. E hoje as minhas histórias, as minhas vivências nesse instituto, nesse internato, servem de combustível para o meu filho dizer: olha, mãe, você foi muito forte, você foi muito corajosa. E para eu olhar para trás e até rir e me sentir forte, realmente. Só que hoje eu vejo essa situação assim, mas na época eu não vi com os mesmos olhos que eu vejo hoje, que eu vi depois, né? Eu só vi como algo ruim. Então eu fui para lá e, como vocês já sabem, quem já me segue há um bom tempo, né? Que eu cresci na igreja evangélica desde muito nova, né, quase a minha vida inteira. E aí eu sempre fui muito apaixonada por espiritualidade, então eu realmente abracei a Bíblia, aquela religião. E aí eu fui, botei uma mochila na costa, meus pais não concordaram, disseram que eu estava maluca porque eu tinha terminado o ensino médio, eu tinha que ir para a faculdade. Eu disse: não vou para a faculdade esse ano, eu vou servir em missões, vou, sabe, no reino de Deus, eu falava. E eu fui para esse internato, ficar 9 meses lá. E era um local, tipo um acampamento, tinha chalés, né? E aí eu dividia o chalé com mais 2 meninas. E era aquela coisa bem precária. A gente tinha que lavar a roupa no rio, lavar nossas roupas no rio, lá no giral, que a gente chamava. E várias coisas aconteceram que, na época, eu interpretei como algo muito ruim, né? Tipo abuso de autoridade e outros tipos de coisa. Como, por exemplo, tinham punições lá que, se você não cumprisse as regras, né, do local, pela manhã, bem cedo de manhã, tipo 6 da manhã, quando estava tudo com neblina, apesar de ser na Amazônia, mas de manhã bem cedo, lá naquela coisa de floresta, o rio estava só um gelo, né? A água de rio é gelado. E na frente de todo mundo, o diretor vinha e dizia, e isso aconteceu comigo 2 vezes: Maíla, se levanta, porque ela vai ser disciplinada, porque ela fez isso, isso, isso e quebrou as regras e ela vai ser disciplinada. Então era uma vergonha na frente de todo mundo. E aí ele dizia: fulana e ciclana, vai lá e leva ela e joga ela na água, no rio. Aí tinha o giral, que era uma plataforma de madeira onde a gente lavava roupa. Aí eu e as 2 meninas subíamos lá e elas me pegavam pelos braços e pelos pés, me balançavam como uma gangorra e me jogavam na água. Então, isso acontecia com várias pessoas, né? Era punição, isso era uma punição que envolvia, assim, uma situação tanto vexatória, né? Mas não teve só essas coisas, teve várias, tipo, olha, você vai... Uma vez eu peguei uma punição que foi varrer sozinho o refeitório. O refeitório, tipo, dava para 300 pessoas lá. Era uma cafeteria, um refeitório com um chão de piso queimado, que tinha umas mesas imensas de madeira, pesadíssimas, e só a vassoura era mais pesada que eu. E eu tive que ficar uma semana varrendo sozinha, demorava horas para eu terminar de varrer aquele chão lá. A diretora também de lá, ela sabia que eu era, tipo, digamos assim, a princesinha que eles falavam, porque eu não tinha crescido, eu cresci com uma situação financeira razoável, não assim ruim, né? E na casa dos meus pais sempre teve, né, uma secretária do lar que fez as coisas e tudo mais. E eu não sabia, quando fui para lá com 18 anos, eu não sabia cozinhar, eu não estava acostumada a varrer, passar, fazer nada de serviço doméstico. E eles percebiam isso. E aí a diretora, ela pegou no meu pé por causa disso. E me fez, digamos assim, de secretária do lar dela, onde eu varria, eu limpava, eu lavava as roupas dela, dos filhos, do marido, os filhos faziam xixi na cama, eu que tinha que lavar os lençóis urinados, e eu tinha que descer para o rio com aquela bacia pesada de roupa e subir com as roupas molhadas também para lavar. E aí eu fazia tudo isso, eu me submetia a tudo isso, que eu entendia que eu estava no reino de Deus, né? Que o reino de Deus queria aquilo. E depois que eu saí de lá, assim, eu tentei até desistir, mas eu não quis desistir, porque eu dizia: não, tem que ser forte, tem que ir até o fim e tudo mais.
E aí eu dizia assim, nossa, depois que eu saí, eu me lembrava com muita mágoa, com muita raiva dos diretores, das pessoas que eu entendi que que fizeram alguma coisa errada contra mim, né? Eu sei que parece chocante essa história e tudo mais. E uma vez eu me lembro que eu estava na cozinha, a diretora me colocou, que era a mulher do diretor lá, me colocou para cozinhar para todo mundo, porque eram umas 150 pessoas mais ou menos que moravam lá. E aí ela pegou e jogou 4 frangos, desses frangos congelados. E ela disse, olha, você vai fazer um estrogonofe, eu quero esses 4 frangos cortados em 200 pedaços. E aí eu fiquei assim, eu comecei a chorar, eu disse, não, mas eu não sei. Eu comecei a chorar lá na frente dela e ela, não se vira, não quero saber. Você vai fazer e vai vir todo mundo aqui para comer no horário do almoço. Se não tiver almoço pronto, a culpa vai ser sua e todo mundo vai ficar com fome. Gente, eu fiquei angustiada naquele momento, comecei a chorar, comecei a falar com Deus, eu disse, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Me ajuda, eu não sei cozinhar, ainda mais cortar frango com osso e tudo, mais 200 pedaços, 4 frangos, como? Eu não vou nunca fazer isso. Aí um amigo meu apareceu, né? Ele era da mesma cidade que eu, e ele disse, mas o que você está fazendo? Você está chorando? Eu falei para ele a situação, só que ele não podia me ajudar, né? Porque senão ele ia ser disciplinado, jogado na água no outro dia, eu e ele. Aí eu falei assim para ele a situação, aí ele disse, olha, eu que cozinho na minha casa, eu sei fazer, eu faço isso rapidinho. Só fico olhando se não vem ninguém. E ele rapidinho, assim como um mestre Cuca, pegou a faca e fez mais de 200 pedaços, jogou na panela e disse, vai cortando os temperos, e eu cortando os temperos. E ele foi me dizendo lá o que eu tinha que fazer. Aí ele já deixou o frango todo refogado e disse, agora é só você botar água e depois botar o creme de leite e tal. Aí eu, uau, o arroz era mais fácil, né? E aí ele pegou e foi embora. Aí quando chegou a hora do almoço, estava pronto o almoço. Aí a diretora ficou assim impressionada, porque ela jurava que eu ia passar um maior vexame. E aí eu fiquei tão feliz agradecendo a Deus que o meu amigo apareceu para me ajudar, né? E teve uma outra situação também em que eu queria provar que eu não era tipo a patricinha, a princesinha, e aí eu fui... os rapazes todos os homens todos tinham saído a maioria tinha saído para fazer lenha, carvão, porque era o fogo a lenha lá, né, nesse local, nessa comunidade. E aí não tinha carne para o almoço. E tinha que ir, para sair desse acampamento até a vila mais próxima, que é conhecida como cidade, mas ainda é sim uma cidade muito pequena, era assim uns 45 minutos andando. E aí ninguém queria ir. Aí eu disse, eu vou, porque eu queria provar que eu era, uau, a top, né? Que eu não era fraca, que eu era forte. Aí todo mundo ficou rindo, você vai, a princesa vai. Eu disse, vou sim. E aí eu peguei a bicicleta lá, né? Uma bicicleta que era do uso lá da comunidade, e fui até o endereço da cidade com o dinheiro também para pegar as caixas de frango. Eram 2 caixas de frango, se eu não me engano. E fui andando. Gente, eu fui sem levar água, eu fui sem chapéu, quase pego uma insolação, quase que eu desmaio nesses 45 minutos andando, né? Uma estrada assim com muita areia que chupava a roda da bicicleta, então eu não podia andar de bicicleta, a bicicleta era só para quando eu chegasse na cidade. E aí eu fui andando, e insolação, sede, muito cansada, mato de um lado, mato do outro. Mas eu fui. Aí eu consegui, peguei os frangos, as caixas de frango, coloquei na garupa da bicicleta, amarrei e fui de bicicleta. Aí chegou numa ladeira lá e eu fui embora na ladeira. E quando eu estava já na ladeira que eu vi que não tinha freio a bicicleta, e eu ficava, ai meu Deus, sem freio, e me acabei toda. E por que eu consigo me lembrar dessas histórias e rir, né? Até me emocionar positivamente? Foi porque, depois de um tempo, o entendimento da utilidade daquelas situações que aconteceram comigo, ele veio entendimento. Eu ressignifiquei aquilo. Eu percebi, conforme iam passando os meses, depois que eu voltei para a casa dos meus pais, né, depois desse seminário, desse acampamento,
que eu vivi internada por 9 meses, depois que eu passei por tudo isso, que eu voltei, eu fui percebendo que nos meses seguintes havia me tornado uma pessoa mais paciente, menos reclamona, mais forte. É como se eu tivesse criado uma casca grossa ali, né? Uma pele de jacaré para os sofrimentos, que antes, né? Porque eu fui para um lugar muito diferente de onde eu era acostumada. E então, quando eu voltei, eu sabia cozinhar. Eu me lembro que eu quis muito cozinhar uma refeição para os meus pais. Eu disse para eles, sentem aí que eu vou cozinhar para vocês. Aí eu fui fazer comida para eles, me sentindo muito orgulhosa de mim, porque se eu já havia cozinhado para 150 pessoas, eu podia cozinhar para minha pequena família ali, né? Me sentindo melhor, mais organizada, tendo iniciativa de pegar uma vassoura e arrumar, né? Enfim, varrer, arrumar a casa, coisas que eu não fazia antes. Se antes eu reclamava porque o ar-condicionado queimou, ou não estava funcionando, ou faltou energia, agora eu não reclamava mais, os mosquitinhos não me incomodavam mais, porque eu havia vivido 9 meses com mosquito, sem ar-condicionado, sem ventilador, né, ali dormindo de rede. Então eu valorizei minha cama, eu comecei, sabe, para eu reclamar de algo, realmente tinha que ser algo um pouco mais profundo, mais forte para eu reclamar, porque eu havia realmente criado uma resistência no sentido positivo, resistência ao sofrimento, à dor. Então eu ressignifiquei aquilo que havia acontecido e eu vi os frutos positivos que eu consegui colher de toda aquela vivência que eu tive, né, de como eu me transformei em alguém mais forte, né? E aí entra aquela frase do Nietzsche, que virou até canção e famosa no mundo inteiro, né? Que aquilo que não nos mata nos deixa mais fortes. E é verdade, né? Lembra do veneno que serve como vacina para aquela mesma doença que um dia talvez você teve ou que você pudesse vir a ter. Então, a gente dá o significado para tudo que nos acontece. Né? As causalidades externas, elas sempre vão existir, mas a causalidade interna, quem determina qual vai ser, é você mesmo. Quando vem o entendimento, o sofrimento se torna desnecessário. Então, diminui-se o sofrimento quando aumenta-se o entendimento. Com mais entendimento, menos sofrimento. Então, você escolhe ressignificar os acontecimentos na sua vida. Preste atenção se você não ficou mais forte, mais determinado depois de tudo que te aconteceu. Que lição esse acontecimento veio te trazer? Ok? Então, isso vai trazer consciência, vai trazer entendimento e logo o sofrimento não vai mais ser tão dolorido, você não vai mais nem perceber ele tanto. Ok? Então é isso, minhas centelhas queridas. Um grande beijo para você e eu deixo aqui a reflexão. Como você se tornou mais forte com isso de ruim que aconteceu com você? E se você estiver passando por momentos de sofrimento agora, pensa, como eu vou sair mais forte disso? O que isso veio me ensinar? Como eu posso crescer e expandir minha consciência através dessa situação que é aparentemente desagradável. O sofrimento, ele só diminui de dentro para fora. Eu não posso diminuir o seu sofrimento e nem ninguém, mas é você ressignificando o julgamento que você dá para isso que te acontece que diminui o sofrimento, tá bom? Você é o seu próprio super-herói que vai se salvar, tá bom? Então, grande beijo para você, querida centelha. Até mais.